Graças a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Vídeo e Vida. Hoje nós vamos aprender mais um versículo do devocional Guardo no Coração. Vocês estão memorizando os versículos? Hein? Sim ou não? Eu espero que sim. Aproveitando, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem com os amiguinhos a palavra de Deus, tá bom? E o nosso versículo de hoje se encontra na Bíblia, a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler hoje, lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Que versículo lindo, não é, crianças? Pois é, hoje nós vamos aprender uma lição muito importante com esse versículo. A primeira parte do nosso versículo diz assim: não tenha inveja dos pecadores. Você sabe me dizer o que é inveja? Eu vou explicar para vocês. Inveja é um sentimento de angústia ou de raiva perante o que outra pessoa tem. Por exemplo, o seu amiguinho ganhou um brinquedo novo e você olhou aquele brinquedo, você começou a desejar ter aquele brinquedo, mesmo você tendo muitos brinquedos em casa. A mamãe diz que não pode comprar para você, então você começa a ficar com raiva, angustiado porque você não pode ter aquilo. Isso é ter inveja, e ter inveja não é bom. E a história que nós vamos aprender hoje é sobre um homem que ele teve inveja dos pecadores, das pessoas que desobedeciam a Deus, que não temiam a Papai do Céu. Que homem será esse? Nós vamos aprender, tá bom? O nome desse homem, crianças, era Asaf. Asaf era um levita. Vocês sabem dizer o que é um levita? Levita é todo aquele que era descendente de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Lembram dos filhos de Jacó? Rubens, Simeão, Levi, Judá. Tem um que é bem conhecido de vocês, o José. E Levi era o terceiro filho de Jacó. Então, todos os descendentes de Levi eram conhecidos como levitas. E a tribo de Levi foi escolhida por Deus para cuidar de um lugar muito especial, a casa de Deus, o templo. Então, todos os levitas, todos os descendentes de Levi tinham uma função muito importante no templo. Existiam aqueles que vigiavam as portas, tinham aqueles que ensinavam a lei, existiam também os levitas que cuidavam da limpeza do templo, tinham os levitas que eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes, e também tinham os levitas que cantavam na casa de Deus. E Asaf era responsável pelo louvor. Ele tocava e cantava na igreja. E o instrumento que Asaf tocava era um instrumento chamado símbolo. Então Asaf era um cantor. Ele também escreveu vários salmos. Os salmos que estão registrados na palavra de Deus, o salmo de número 50, o salmo de número 73 até 83, foi Asaf que escreveu, eram canções. E a gente vai aprender no salmo de número 73 como foi que Asaf, ele teve no seu coração, inveja dos pecadores. Um dia, crianças, Asaf começou a observar os pecadores e ele viu que eles eram ricos, andavam esbanjando as suas riquezas, eles maltratavam os pobres, zombavam de Deus, eles até riam de Deus e parece que nada acontecia de mal com eles, parecia que tudo estava bem com os ricos, com os desobedientes. Então, Asaf ficou pensando, olha só, como eles são abençoados por Deus.
Então, crianças, o coração de Asaf começou a ficar, cheio de dúvidas. Ele ficou pensando assim: será que vale a pena obedecer a Deus? Será que vale a pena me esquivar do mal? Será que vale a pena eu resistir às tentações? E Asaf, ele ficou tão triste com isso que bem no começo do salmo ele vai dizer que os pés dele quase se desviavam da casa de Deus. Ele ficou com inveja. Inveja não é um sentimento bom. Apesar de você ser cristão, às vezes você pode pensar como Asaf, que não faz diferença você fazer o bem ou não. Alguma vez você já teve dúvida em ser honesto, tirar nota baixa numa prova, sendo que você poderia colar com seu amiguinho e tirar um 10? Já passou isso na sua cabeça? Será que agir certo vale a pena? Com certeza sim, crianças. Deus, ele quer que a gente obedeça a Ele. Não importa que a gente não veja logo o resultado disso, mas Ele quer que, como filhos dele, nós sejamos diferentes, nós sejamos obedientes. Asaf não estava entendendo que às vezes o inimigo, ele coloca essas dúvidas no nosso coração para nós desistirmos de obedecer a Deus. Só que Asaf, ele vai compreender depois que Deus, ele sempre recompensa aqueles que obedecem a Ele. Um dia, crianças, ele foi até o templo. Vocês podem depois pegar a Bíblia e confirmar esse salmo que eu estou ensinando para vocês. É no Salmo 73. Ele disse que ele foi até o templo e quando ele chegou lá, ele começou a conversar com Deus sobre suas dúvidas, sobre suas frustrações. Ele começou a perguntar para Deus por que os desobedientes eram abençoados. Aí, crianças, Deus fez ele entender que o fim dessas pessoas é triste. A realidade que aguarda aqueles que desobedecem a Deus é horrível. E ele reconheceu que Deus estava trabalhando no seu coração, estava disposto a perdoá-lo. E Asaf mudou o seu coração, mudou de atitude. Asaf finalmente se convenceu de que agir corretamente vale a pena e que o seu relacionamento com Deus é o bem mais precioso que ele poderia ter. A segunda parte do nosso versículo diz o quê? Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. E aí, você vai fazer o que é certo? Você vai obedecer a Deus, mesmo quando seus amiguinhos estiverem fazendo o que é errado? Eu espero que sim, crianças. Porque como o nosso versículo diz, assim nós não vamos perder a esperança. Qual é a nossa esperança? Um dia habitar com Jesus no céu. Então, que nós possamos, quando o nosso coração estiver com dúvidas a respeito de obedecer, lembre-se que o inimigo está colocando isso no seu coração. E você tem que correr para quem? Para onde foi que Asaf correu? Ele foi para a igreja, né? Falar com Deus. Você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Deus, ele quer ser o seu amigo. E agora nós vamos falar com ele. Juntando as mãozinhas, vamos lá? Papai do céu, neste momento eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela nos orienta a andarmos corretamente. E nós queremos, Senhor, a tua ajuda para agir da maneira correta, da maneira que te agrada. Cuida de nós, nos ajude a ser crianças obedientes à tua palavra. Nos ajude a fazer o teu coração se alegrar com as nossas atitudes. Eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, crianças, essa era a mensagem do nosso devocional de hoje. Eu vou deixar a música aqui no final para que vocês aprendam e memorizem o versículo. E não esqueçam,
guardem a palavra de Deus no coração de vocês, para que vocês não esqueçam o futuro, a esperança que já está garantida para todos aqueles que obedecem a Deus, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!